Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje há um dos trechos que mais me toca. Jesus, quando vai fazer o chamado aos seus apóstolos, diz o evangelista que ele chama para si aqueles que ele quis. Ponto. Não há uma justificativa para o chamado de Jesus. Não há um porquê. Não há Jesus dizendo, chamei este ou aquele, porque ele é assim, ou porque ele é daquele jeito ou desse jeito. Não. Há simplesmente, eu quis chamá-lo. Eu quis que fosse esse. Inclusive, se for parar para pensar com o pensamento humano, parece até que Jesus errou em determinado momento, porque um dos chamados foi Judas Iscariotes, que o traiu. E até hoje, Jesus chama aqueles que ele quer. E que só lá no céu nós vamos compreender o porquê que ele chamou. Mas a verdade é que se ele chama, ele mantém o chamado. Os chamados e os dons de Deus são irrevogáveis. E ai daqueles que levantam a mão contra os ungidos do Senhor. Lembrem-se, irmãos e irmãs, que quem é chamado pelo Senhor é amado pelo Senhor. É escolhido pelo Senhor. Se sinta você também amado, chamado à vida, à fé, através do batismo, também à santidade. Mas reconheça também o chamado especial na vida de um sacerdote, de um religioso, de uma religiosa. Veja a escolha de Jesus, não porque ele era uma melhor pessoa para ser sacerdote, ou para ser religioso, ou ela para ser religiosa, não. Mas porque Jesus quis. Porque Jesus preferiu. Preferiu, sim. Preferiu porque era melhor? Não. Mas preferiu. Sim. Escolheu. Escolher é preferir. Preferir não é gostar mais. Mas é escolher. Eu quero esse. É isso que ele faz com o sacerdote. Eu quero esse aqui. Esse é meu. Aprenda a reconhecer que há um mistério. Eu tenho uma grande amiga, filha espiritual, irmã, a doutora Cláudia Chieric, que ela me ensinou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Jesus em tudo se fez igual a nós, exceto no pecado. E o sacerdote em tudo é semelhante a Jesus, exceto no pecado. Ou seja, Deus deu a honra ao sacerdote de ser em tudo igual a Jesus. A única diferença
é que Jesus não pecou e o sacerdote peca, porque é um ser humano pecador. Jesus foi um ser humano que não teve pecado. Mas o sacerdote, como Jesus, é um ser humano que alimenta o povo de Deus com o corpo de Deus, que perdoa os pecados, que cura, que liberta, que anuncia a boa nova e que sim, é um preferido de Jesus, é um ungido do Senhor. Oremos pelos sacerdotes, amemos os sacerdotes, os religiosos, as religiosas, as famílias e todos aqueles que um dia Jesus subiu ao monte, rezou, desceu do monte e chamou para si: vem, eu quero vocês. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.